Olá, bom dia pessoas, bem-vindo a mais um programa Débora Histórica do dia 21 de março, hoje é quinta-feira e nós vamos falar sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Isso é fogo, né? Porque, gente, eu sofri discriminação racial, eu sei que é fogo. E imagina para uma pessoa que realmente... Aliás, não é só negro que sofre discriminação racial, tá? Japonês também sofre, né? Oriental, na verdade, porque todo mundo que tem olho puxado é japonês, né? Então, o pessoal fala, ô japa, ou na minha época, até olho rasgado, ou até quem tem óculos, né? Quatro olhos, essas coisas todas. Quem é manco é chamado de manquinho. Então, não é nem discriminação racial, é discriminação em geral. Mas vamos falar da discriminação racial hoje, que foi criada pela Organização das Nações Unidas e celebra-se em referência ao massacre de Sharpeville, em que neste dia do ano de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, 20 mil pessoas faziam um protesto contra a lei do passe, que obrigava a população negra a portar um cartão que continha os locais onde era permitido sua circulação. Gente, que horror, né? E, aliás, até tinha saído uma piada, né? Por que não colocou tudo verde? Verde escuro de um lado, verde claro do outro, né? Que daria na mesma. Porém, mesmo tratando-se de uma manifestação pacífica, a polícia do regime de apartheid abriu fogo sobre a multidão desarmada, resultando em 69 feridos e 69 mortos e 186 feridos. Eu geralmente não gosto de mostrar coisas ruins no meu programa, mas estão aí as figuras, tá? Em memória a este massacre, a Organização das Nações Unidas instituiu 21 de março, Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. No Brasil, a legislação brasileira institui os primeiros conceitos de racismo em 1951, com a Lei Afonso Arinos, número 1390/51, que é o ano, tá? Que classificava a prática como contravenção penal. Afonso Arinos foi um jurista, político, historiador, professor, ensaísta e crítico brasileiro. Somente a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 102... Não, desculpa, inciso 42 é que classificou a prática do racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeitando o delinquente à pena de reclusão. No ano de 2006 foi aprovado por projeto de lei do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa aos responsáveis por crimes de discriminação divulgados via internet. Além do respeito à memória das vítimas do massacre, a data é um marco na luta da comunidade negra contra o racismo estrutural e a discriminação. Eu ainda, gente, não consigo entender como as pessoas podem não olhar para um ser humano que tem, assim, 2 braços, 2 pernas, nariz, boca, cabelo, que seja diferente e olhar como uma outra pessoa igual a ele, né? A diferença seria de tamanho de nariz, cor, altura, né? Mas é insuportável saber disso, né? No Brasil também tem sua marca de atuação no movimento negro, que obteve conquistas significativas. A luta pela inclusão de pautas fundamentais na Assembleia Nacional Constituinte em 1988, com destaque para a criminalização do racismo, a rememorização da morte de Zumbi dos Palmares, a adoção de políticas públicas para ingressos de jovens negros na universidade, com destaque para a criação de cotas raciais, das quais eu sou contra cotas para qualquer tipo de coisa, né? Cota para negro, cota para gay, cota para sei lá o quê, né? Então não tem que ter cota, as pessoas têm que entrar pelo seu mérito, tá? Quando a educação, a escola dá aula igual para todo mundo, não importa se a pessoa é branca ou se a pessoa é negra, ela vai entrar na escola,
né? Então não importa, existem muitos negros extremamente capacitados. Não é porque é negro que vai entrar num... ele é assim porque ele teve uma cota, então ele teve a oportunidade de estudar, né? Então isso é muito, eu sou completamente contra cotas, e não sou eu, e vários negros, né, também são contra a cota. Tá? E essa cota é injusta, porque se eu for lá e falar assim, olha, eu tenho direito a uma cota, eles não vão me dar, né? Ah, mas você é negra? Eu sou, e daí? Né? Mas pela minha cor, assim, acho que não entro, né, na coisa, tá? Eu não sei, eu fico, fico pensando, será que eu entro? Mas eu acho que não, né, tá? Então é assim, não tem que ter o fato de ter cota já é uma discriminação, né? Só entra preto, então vocês estão discriminando os brancos, tá? Bom, com destaque, tá. Para quem não sabe, Zumbi dos Palmares, ele nasceu em 1655 na União dos Palmares em Alagoas e falecido em 20 de novembro de 1695 no Quilombo dos Palmares. Foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. Então, quem quiser, eu acho que a gente estuda isso na escola ainda, né? Acho que não, né? Ultimamente ninguém tem estudado nada em escola, né? E uma das coisas, né, que tem que ser estudado é isso da nossa história, tá? Escravidão, né? Dia 13 de maio, daqui a pouco tá aí, a gente fala também sobre o Dia dos Escravos, tá? Ok? Então, por enquanto é só. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, deborahistorica@gmail.com, e vamos passar para um outro assunto que também existe discriminação, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Gente, eu vou falar uma coisa bem clara aqui. Antigamente as pessoas que tinham síndrome de Down, elas eram tratadas como retardadas, né? Então a pessoa falava, aquela pessoa ali, nossa, é retardada, né? Não é isso, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, faz alusão aos 3 cromossomos no par número 21, característico das pessoas com síndrome de Down. A data está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas, sendo comemorado pelos 193 países membros da ONU, e tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, né? Igualitários, tá? E antigamente as pessoas eram chamadas de mongoloide, né? Porque tem as características do povo mongol. A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma falha genética que acontece na divisão celular do óvulo, que resulta em um par a mais no cromossomo 21, chamada trissomia. Pessoas com tal síndrome têm os direitos assegurados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, ratificada pelo Brasil com a força constitucional pela Lei Brasileira de Inclusão. Que inclusão é um outro assunto também muito delicado, tá? Que a inclusão deveria ser na sociedade, como uma pessoa que tem capacidade de ter uma vida normal, tá? Então é um assunto também muito difícil de se lidar. No Brasil existem aproximadamente 300 mil pessoas com síndrome de Down, segundo os dados do IBGE, que acho que o último dado do IBGE foi passado em 2010, né? A inclusão dessas pessoas na vida escolar e profissional aumenta a possibilidade do desenvolvimento, além de reforçar para a sociedade a necessidade de respeito às diferenças, quaisquer que sejam. As pessoas com síndrome de Down têm dado lições ao mundo quanto à inclusão.
Hoje elas estão nos bancos escolares, são professores, tá? Que eu já vi matéria assim, empresários, atores, repórteres, vendedores, fotógrafos, atletas e esportistas, tá? Dentre tantas outras profissões, ocupando um lugar próprio e digno da sociedade. Teve até um filme, né, brasileiro, você lembra do nome do filme, Lúcio? Os Colegas, não é isso? Ou Colegas, o nome do filme, que a maioria era com síndrome de Down, né? Você assistiu esse filme? Então a fonte é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e eu reforço que isso também é uma espécie de discriminação, tá? Hoje é dia também universal do teatro. Teatro é uma coisa assim, é uma arte que eu adoro, eu amo. Só que infelizmente, é que eu faço comentários assim no programa, né? Porque é o que eu falo, meu programa não é um programa engessado que eu tenho que fazer a pauta. Mas hoje em dia os teatros estão com umas peças muito bestas, né? Sempre tudo ligado à política, ou tudo ligado a sexo. Sempre tem um gay que as pessoas acham engraçado, né? Que não é engraçado isso, sabe? Ou o político que é engraçado, as pessoas riem. Então, eu falo por mim, eu não concordo com isso, né? Com as pessoas riem da política, não, tinha que levar a sério, tá? Então é isso. Mas vamos saber um pouquinho do teatro, do Dia do Teatro. Esse dia foi criado pelo Instituto Internacional de Teatro em 1961 e o ITI é a maior organização de artes cênicas do mundo, fundada em 1948 por especialistas em teatro e dança, e pela Unesco. A ITI, que foi a que fundou, né, que fica em Paris, na França. A primeira mensagem internacional do Dia Mundial do Teatro foi escrita por Jean Cocteau em 1962. Jean é um dos mais famosos cineastas de todos os tempos. Jean Cocteau nasceu em 5 de julho de 1889, aliás, deveria ser uma pessoa maravilhosa, né, por ser do signo de Câncer, e faleceu em 11 de outubro de 1973. Teve como amigos Pablo Picasso, Edith Piaf, Coco Chanel, Roland Garros, entre outros famosos. Jean foi poeta, romancista, cineasta, designer, dramaturgo, ator e encenador de teatro. Seus maiores filmes foram Le Parent Terrible, de 1948, e La Belle et la Bête, em 1946, e Orfeus, em 1949. Esse La Belle e la Bête, desculpem, é A Bela e a Fera, tá? Eu assisti, é um filme em preto e branco, né? Todo falado em francês, eu não tem tradução, né? Você já assistiu esse filme? Não? E como eu sou... Oi? Em francês, não. Esse de 1946, não assistiu? É legal, né? Ela chama o cavalo, é muito bacana esse filme, muito gostoso de ver, e eu sou apaixonada por essa história da Bela e da Fera, tá ok? E Orfeus, 1949 também, uma peça muito famosa, tá? A fonte foi da internet. E para encerrar o dia 21, né, em homenagem ao teatro, tá? Nós vamos tocar uma musiquinha que é para apresentações de teatro, shows, eventos, né? Tipo aquela do Amaury Júnior. Você ouviu? A que eu mandei? Não? Então tá. Então até amanhã. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Café Bistrô Teresa Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia.